Dia da Pátria. E algumas coisas são importantes que sejam ditas e esclarecidas na casa do Senhor. Há dois tipos de colônias: a colônia extrativista e a colônia de habitação. Quando Portugal, Espanha e Inglaterra conquistaram as terras novas, a América e outros lugares do planeta, eles se dividiram nestes dois tipos de colônia. Uma colônia feita para habitação, para se tornar uma nação, e colônias de extrativistas, onde seriam usadas como quintais para sustentar os seus próprios países. Quando Colombo descobriu a parte de cima da América e a Inglaterra mandou os seus primeiros navios para os Estados Unidos, foram crentes no Senhor Jesus para criar uma sociedade fundamentada na Bíblia, a palavra de Deus. E dedicaram aquela terra a ser uma terra de Deus e uma terra da liberdade. Liberdade que na Inglaterra, naqueles dias, eles não tinham, mas que agora, na nova terra, na nova Inglaterra, eles teriam essa liberdade. Portugal e Espanha, pelo contrário, encontraram aqui um meio de suprir as suas deficiências econômicas. No Brasil, Portugal viu a oportunidade de levar para a Europa o pau-brasil. Aliás, chamar-nos de brasileiros já é um contrassenso, porque brasileiro era quem cortava pau-brasil. Se fôssemos chamados pelo nome do país, deveríamos ser chamados de brasilianos ou brasilienses. Mas brasileiro é nome de profissão. Nós fomos construídos nesta base. Primeiro o pau-brasil, depois o plantio da cana-de-açúcar, sem se preocupar com os ecossistemas, e posteriormente as minas de ouro, diamante e de toda a pedra preciosa que foram levadas embora. E quem veio administrar o país não teve a visão de fazer daqui uma pátria, teve a visão de fazer daqui uma grande colônia de trabalhadores que vão tirar o que era necessário. Mas o Brasil cresceu. Em 1540, decidiram entrar na África, e os países africanos brigavam entre si, e a tribo que ganhava aprisionava a tribo que perdia. E a tribo que ganhava, quando viu os europeus, os portugueses, trazendo-lhes tecidos, objetos e estas coisas todas, pagavam com seres humanos, entregavam os inimigos. E então começou o movimento de compra de escravos, os navios negreiros que iam e vinham, trazendo negros como se fossem animais, juntando-se aqui no Brasil com os índios, que também eram considerados animais. Tivemos uma sociedade construída nesta base, onde ganhavam terras aqueles que eram criminosos lá e que vinham para cá cumprir as suas penas com grandes lotes de terras, com as sesmarias, com as capitanias, e o Brasil foi assim colonizado. No século XIX, com a Batalha de Napoleão, a ameaça da invasão de Portugal, o rei de Portugal decidiu tirar todo o seu império de Portugal e trazer para o Brasil, fugindo da batalha. E então estabeleceu a capital do Império Português, a cidade do Rio de Janeiro. E vindo para cá, benfeitorias começaram a acontecer no país, porque agora a nobreza está presente. Mas
novamente o rei de Portugal retorna para lá e deixa aqui o seu filho jovem, o Pedro, para que ele fosse criado e se transformasse no príncipe regente. Mas as brigas e as batalhas em Portugal foram muito grandes, a ponto de que Pedro fosse convocado para regressar a Portugal. E estava recebendo ordens da coroa portuguesa. Como já havia um grupo político muito forte no Brasil, e Pedro estava desejando o império, então aconteceu aquela cena icônica, talvez lendária, à beira do rio Ipiranga, onde ele saca de uma espada e grita independência ou morte, cortando a bandeira de Portugal e estabelecendo aqui o Império do Brasil, os Estados Unidos do Brasil, o império de um novo reino, com o mesmo sangue português. Mas as batalhas em Portugal continuavam, a ponto de que ele tinha que voltar. Então deixou o seu filho, o Pedro II, aos cuidados de José Bonifácio, para que fosse criado e se tornasse o outro imperador do Brasil, e assim aconteceu. E desde 1540, por 300 anos e mais um pouco, o Brasil foi sendo povoado por imigrantes italianos, portugueses, alemães. Os alemães ocupavam os estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os italianos ocupavam Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. E os demais começaram a vir também em lotes, porque o movimento abolicionista estava em vigor. Muitos políticos, muitos já eram filhos de brancos com negros e queriam que fossem livres, forçando o imperador Dom Pedro II a tomar atitudes junto com sua filha, a princesa Isabel. Então, primeiramente, decidiram que os negros nascidos no Brasil não seriam mais escravos. Foi a lei do ventre livre. Mas isto não bastou. E então a princesa Isabel assina a Lei Áurea, lei que abolia nominalmente a escravidão negra no Brasil. E o Brasil continuou sendo ele inteiro escravo de um sistema que não objetivava a colonização urbana, mas a conquistar recursos para quem vivia deste comércio. No fim do século XIX, a cidade de São Paulo se tornou a coisa mais linda que os irmãos possam imaginar. Porque grandes italianos, grandes portugueses, vindo para o Brasil, fazendo negócios, agora estamos sobre a Revolução Industrial, transformaram São Paulo numa cidade pujante que não dormia nem de dia e nem de noite. Então, com aquelas grandes indústrias Matarazzo, com todas aquelas indústrias aqui de base na cidade de São Paulo, 50 mil, 60 mil, 80 mil operários indo trabalhar, porque as pessoas do interior vinham para São Paulo para poder ganhar um pouquinho mais, porque foram trabalhar nas fazendas de café no interior, mas o café estava em baixa, ficaram sem dinheiro. A minha família foi assim. Os meus bisavós vieram da Itália por parte da minha mãe, e os meus bisavós vieram de Portugal por parte de meu pai. Por parte de meu pai eram judeus, por parte de minha mãe eram veroneses da Itália. E quando foi no começo do século XX, tomaram a decisão de vender tudo lá no interior e vir para São Paulo, com a história de muitos imigrantes. E São Paulo, então, era uma cidade pujante. Por isso que temos os bairros do Bexiga, da Moca, do Brás, do Bresser. Cidades que os irmãos andam por aquelas ruas, são galpões e mais galpões e mais galpões, a maioria deles fechada. E o Brasil continuou a crescer desordenadamente. E hoje nós vivemos numa nação grande em número de pessoas, mas despida dos valores do Evangelho,
Porque o Evangelho, conquanto esteja nominalmente crescendo, há igrejas por toda parte, há quarteirões que têm 4, 5 igrejas pequenas, mas nem por isso o país mudou de comportamento, porque ele continua sendo extrativista, ou seja, eu quero ganhar tudo que for possível, independente dos valores que eu venha abraçar. E hoje nós estamos comemorando um 7 de setembro que nunca correspondeu a uma independência verdadeira. Não somos independentes. Primeiro que o Brasil é dependente do pecado, porque enquanto estamos aqui na casa do Senhor, na madrugada passada, quantas baladas aconteceram, quantos bailes aconteceram, quantos lugares de meretrício aconteceram, e o país que não tem dinheiro para comer, tem dinheiro para beber. Que não tem dinheiro para construir, tem dinheiro para se divertir. Um país que não tem condições de reabrir as lojas no Brás, no Bom Retiro, no comércio dos lugares, é um país que lota os estádios e lota os shows e que gasta tudo que tem nos tigrinhos e nos joguinhos de celular. Muitas vezes Deus permite um governo ruim como juízo sobre a nação. Israel, quando pecava contra Deus, e ouvimos isso ontem por parte do pastor Ismael, que nos trazia a mensagem de Deus, quando Josué e a sua geração morreram, e eles amavam a Deus, eles viram a glória de Deus, subiu uma geração que não conhecia o Senhor, que desobedecia ao Senhor, então o Senhor os entregou aos seus inimigos. Nós estamos num momento muito difícil do Brasil. Uma das orações disse que temos liberdade de pregar o Evangelho. Essa liberdade hoje é relativa. Se eu for numa prisão pregar o Evangelho para determinadas áreas, eu sou proibido. Porque os atuais governantes estabeleceram regras onde você não pode pregar para quem ainda não se manifestou. Você pode pregar para quem já é cristão, mas para novas pessoas você não pode pregar. Estão levando embora a nossa liberdade. Estão levando embora a nossa oportunidade de decidir o nosso futuro. Se nós não tivermos a mesma opinião de quem governa, nós não somos pessoas decentes. E por que isso está acontecendo no Brasil? Porque a vontade de Deus, permissiva sim, diretiva não. Deus permite por culpa dos nossos próprios erros e dos nossos próprios pecados. Mas a vontade de Deus jamais foi essa. Que coisa gostosa um governante que começa o seu mandato entregando a sua vida e o lugar onde governa nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que gostoso um governante que faz da educação das crianças, educação, não doutrinação. Educação das crianças do aprender a ler, a escrever, a trabalhar, a ter oportunidade como prioridade da sua administração. Que gostoso termos um líder que sente a dor do país, dando através dos impostos tão horríveis que nós pagamos, um sistema de saúde que seja digno para todas as pessoas terem acesso ao remédio, ter acesso à internação, ter acesso à consulta. Que coisa boa, um país que cultiva os valores da família, que não agride a estrutura familiar, que respeita pai e mãe. Alunos que quando o professor entrava na classe, isso era no meu tempo, nós nos levantávamos e dizíamos: bom dia, senhora professora. Onde hasteávamos a bandeira toda semana cantando o hino nacional. Onde as pessoas não falavam palavrões no meio da sala de aula,
e muito menos no meio da igreja. Se nós formos pegar o WhatsApp de muita gente aqui, vai dar vergonha ouvir os áudios que você envia ou os áudios que você recebe. A sua linguagem define o tipo de coisa que está no seu coração, porque a Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Esta nova geração que Deus está nos confiando para formarmos, tem que ser formada nestes valores, não apenas enquanto estamos sentados nos bancos da igreja, mas em toda a sua vivência, para que tenham caráter, para que tenham honradez, para que tenham temor do Senhor. Hoje, quando chegamos no semáforo, se nós paramos no sinal vermelho, ainda nos xingam, como se nós estivéssemos fazendo uma coisa errada. O sinal está dizendo vermelho, eu tenho que parar. Mas para motoqueiro não tem sinal vermelho. Ele passa e ainda nos xinga, e se necessário ele quebra o nosso espelho. E motoristas, pais de família, não respeitam o semáforo noturno, vão passando como se nada tivesse acontecido. E por quê? Valores. Os valores do homem brasileiro não são os valores do homem cristão. E por que nós estamos vivendo um tempo em que as nossas igrejas estão se tornando horríveis? Ouvi o testemunho de alguém que me dizia ontem, onde uma grande igreja, onde eu preguei várias vezes, que era lotada de pessoas que pregava o santo evangelho, que agora está restrita a um grupo reduzido de gente que vai lá na frente, porque não faz sucesso no mundo, vai tocar lá para que os outros continuem se aborrecendo com aquela música horrorosa. Que evangelho é esse? Evangelho que lota estádios e que transforma igrejas em impérios familiares. Nesta semana vimos um desses grandes impérios evangélicos, cujo pastor tirava um relógio Rolex e fazia o leilão no meio do culto. Quem dá 100 mil? Quem dá 150 mil? Ele foi substituído e agora ele diz: eu vou abrir a minha própria igreja, ou seja, a igreja virou negócio. Hoje é dia do país, dia da pátria. Nós estamos à beira de uma decisão nacional. Ou nós seguiremos pelo caminho que se nos apresenta, de trocarmos as cores da nossa bandeira e de vivermos uma liberdade, desde que seja exatamente o que o império está mandando? Ou seremos um país onde não precisaremos pagar o nosso automóvel 5 vezes, porque compramos o carro e depois temos que pagar o IPVA, que vai pagando carros e carros e carros e carros. Compramos a nossa casa e depois os impostos que vêm no IPTU são tão grandes que nós pagamos ao longo da nossa vida não sei quantas vezes a mesma casa. Onde um comerciante, quando precisa contratar alguém para trabalhar, ele tem que pensar 10 vezes, porque se ele pagar um salário mínimo na mão da pessoa, ele paga 3 em impostos, e depois ainda a pessoa vem no processo, ele tem que pagar 10 vezes aquilo. Que país é esse? Que país onde os meus filhos têm que conviver com gente da boca suja, gente que fala as coisas mais nojentas? Que país é esse onde eu estou na frente de uma escola e meninas com meninas, meninos com meninos na porta da minha casa, fazendo o que não devem, e se eu disser alguma coisa, o culpado sou eu? Não, nós não somos independentes. Nós somos escravos do pecado, do mal e dos governantes imperialistas do mal, cujo poder enfronhado arranca de nós a oportunidade de construirmos um futuro promissor para nós e para os nossos filhos.
Não vai demorar muito tempo e o governo vai pedir a lista das nossas mensagens e o que é que nós pregamos no culto. Porque se nós não adicionarmos na pregação elogios ao partido e ao sistema, nós sofreremos reprimendas e talvez até fechemos as nossas portas e as nossas igrejas. É uma revolução silenciosa que vai mudando a cabeça das pessoas a ponto de que, se você mostra a verdade, a pessoa diz: você está errado, a verdade é a mentira. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para sermos patriotas. E ser patriota, para nós, primeiro é saber que o reino de Deus não é deste mundo, é do céu. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, da Nova Canaã. Estamos aqui de passagem. Segundo, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E orai pela paz da vossa cidade. Na sua paz tereis paz, é o que diz a Bíblia. Temos que orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Terceiro, temos que fazer acepção de doutrinas. Não basta que fulano seja um político muito querido e muito popular. Pergunte: no que você acredita, político? Você acredita que eu posso fazer o aborto? Então você não vai ganhar o meu voto, porque aborto é assassinato. Você acredita que meninos e meninas podem estabelecer famílias? Então você não vai ganhar o meu voto, porque o meu Deus tem outros valores. O que? Eu não posso disciplinar o meu filho dentro da minha casa e ensinar os valores para ele? Você quer me obrigar a dar ao Estado esta responsabilidade? Então você não terá o meu voto. O que? Você rouba, mas faz? Então o roubo é uma virtude, não é um crime, então você não terá o meu voto. O que? Você diz que tem os meus valores, mas eu lhe vejo de braços dados com aqueles que têm exatamente os valores antagônicos a esses que você defende, então você não terá o meu voto. O que? Você se posta como um grande evangélico, um grande líder cristão, e você trai a sua esposa, trai a sua família, você não terá o meu voto. Aquela bandeira ali é a bandeira do nosso país. E nós devemos amar a nossa terra. E devemos clamar a Deus para que a nossa terra seja libertada do juízo de Deus que está sobre esta nação. Precisamos voltar a ter a esperança de que um dia olharemos as ruas comerciais com portas abertas e milhares de pessoas trabalhando e ganhando seu salário com dignidade. Precisaremos ver que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças estão crescendo e sabem ler, escrever e fazer contas. Precisamos ouvir a sonoridade da voz dos nossos familiares sem falar palavrões. Precisamos ver um povo de Deus levando Deus a sério em todo e qualquer lugar onde estiverem. Por isso, meus irmãos, precisamos orar pelo Brasil, orar por essa nação. Este púlpito aqui, enquanto o Senhor o confiar nas minhas mãos, jamais fará qualquer propaganda política, porque lugar de política não é no púlpito.
Lugar de política é na tribuna. Mas enquanto estiver nas minhas mãos, este púlpito jamais dirá que o errado é certo. Jamais dirá que o que é amargo é doce. Jamais dirá que a minha liberdade civil é maior do que a minha obrigação de ter valores, de viver por eles e de votar neles. Porque eu sou cristão. E nada pode mudar este valor da minha vida. E ele deve se expressar, inclusive, nas minhas escolhas políticas. Porque se não fizer isso, será uma grande hipocrisia. Meus irmãos, vamos orar pelo nosso país. Vamos clamar pela nossa nação. E vamos vislumbrar pela misericórdia de Deus que o Brasil saia deste caos e venha vislumbrar uma esperança tão bela quanto os pés de ipê que nesta semana trouxeram para nós tanta alegria. Os irmãos já pararam para ver os ipês floridos? Há ipês de tantas cores, ipês floridos que estão ali dispostos para nós enxergarmos, para nós vermos, para nós olharmos, para nós sentirmos a sua presença, o seu aroma. Que coisa boa! Alguma coisa comeu que não deu certo, né? Está doente, mas vai passar, com a graça de Deus. Então, meus irmãos, que isto fique em nosso coração, que creiamos que há um Deus nos céus e que Ele cuida de nós. Vamos clamar pelo Brasil. Que Deus nos abençoe. Amém.